tarde, semana mais curta com o feriado da Páscoa e o governo enfrenta a ameaça de obstrução por causa dos oposicionistas. Por quê? Fabrício Rocha. Partidos estão indignados com o excesso de medidas provisórias e exigem a definição de regras para elas. O primeiro item da pauta do plenário é a medida provisória que beneficia trabalhadores rurais autônomos. Ariadne Oliveira. A proposta concede aposentadoria de um salário mínimo por mês a 4 milhões de trabalhadores que comprovarem atividade rural. Segunda-feira, 17 de março de 2008. São 13 horas e 33 minutos em Brasília. Eu sou Cláudia Brasil e a partir de agora estaremos juntos no Bastidores. O plenário abre a semana com a pauta trancada por duas medidas provisórias. O primeiro item a ser votado é a MP 385, que prorroga o prazo para que trabalhadores rurais autônomos possam pedir aposentadoria por idade. A exigência para obter o benefício de um salário mínimo é comprovar o exercício da atividade pelo prazo de carência, 15 anos. Essa medida provisória foi revogada pelo governo no final do ano passado para facilitar a votação da CPMF. Só que a revogação da MP, aprovada pela Câmara, foi rejeitada no Senado. A rejeição foi negociada pelo próprio Executivo para viabilizar a votação da medida provisória que criava a TV Brasil. Assim, a proposta de benefício para os agricultores entrou em vigor novamente. Vamos ao Salão Verde, onde está o repórter Fabrício Rocha, ao vivo. Fabrício, o governo tem a estimativa do alcance social desta medida provisória? Cláudia, segundo números do IBGE levantados pelo relator da medida, ela vai atingir aproximadamente 4 milhões de trabalhadores rurais, individuais, autônomos, aqueles que trabalham por diária, inclusive. São pessoas de todo o país, normalmente em comunidades muito afastadas dos grandes centros e dos postos de atendimento do INSS, são pessoas carentes, com grande vulnerabilidade social, e um dos propósitos dessa medida provisória seria exatamente reparar um pouco dessa vida social desses trabalhadores. Isso é o que diz o relator da medida provisória, o deputado Eudes Xavier, do PT do Ceará, que está aqui com a gente para conversar sobre isso. Deputado, a medida inclui a questão da diminuição de burocracia para o pedido da aposentadoria rural. Se ela for revogada ou rejeitada, como que ficam esses pedidos de aposentadoria rural e, inclusive, aqueles que já foram feitos nesse período? Primeiro, nós trabalhamos para que a MP seja aprovada, até mesmo porque a MP altera o artigo 143 da Lei 8.213 de 91, que trata das aposentadorias de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Nesse sentido, o que ela altera é que ela vai, como a medida provisória 312, ela encerra em 25 de julho deste ano, nós queremos prorrogar. A medida provisória 385 prorroga até 2010, dezembro de 2010, esta reparação social com média de 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que necessariamente por não contribuírem com a Previdência, mas produzem muito. São trabalhadores que moram em locais muito distantes, em distritos que na maioria das vezes não têm acesso aos grandes centros, nem tampouco ao posto da Previdência. Mas mesmo assim nós queremos destacar que nesta MP nós também estamos incluindo uma emenda do deputado Adão Preto que trata da compra de aquisição de alimentos, em que fortalece também a merenda escolar, em que fortalece a comercialização de produtos destes agricultores, para sem que o governo possa arcar também com o ICMS, porque também isto causa um dano muito grande ao trabalhador, ao pequeno trabalhador que produz e produz desde cedo. A maioria desses trabalhadores começaram na roça, como a gente fala, com 14, 15 anos de idade. Então esta reparação social é no sentido de incluir essas pessoas numa condição de vida bem melhor do que hoje essas pessoas estão vivendo nos interiores, nas comunidades rurais do nosso país. Deputado, o texto da medida provisória diz que será preciso comprovar o exercício de atividade rural. Como é que o trabalhador vai poder fazer isso? Geralmente o trabalhador ele tem acesso às delegacias sindicais dos trabalhadores rurais. Diversos sindicatos hoje, inclusive, quando o trabalhador se aposenta no meio rural, ele tem uma contribuição para o seu sindicato. Naturalmente o sindicato é o maior porta-voz de atestar, de dar esta condição de que o trabalhador realmente seja trabalhador rural. E diversos sindicatos, a própria CONTAG e as federações que trabalham no meio rural, têm acompanhado esta situação. Tanto é que a própria CONTAG, junto com o IBGE,
IBGE confirma esses dados desses 4 milhões de homens e mulheres do meio rural. Portanto, na minha opinião, o sindicato é o maior porta-voz que pode atestar, já que é reconhecido publicamente pelo nosso país, a presença do sindicato junto a esta atividade também do trabalhador e da trabalhadora rural. Ô, deputado, e é exatamente com os sindicatos que o governo espera contar na divulgação dessa medida provisória, enfim, desses benefícios, porque, como o senhor mesmo disse, são locais de difícil acesso, não apenas físico, mas também do ponto de vista de informação, não é isso? Veja bem, na medida em que a medida provisória é aprovada, os diversos instrumentos de comunicação, inclusive da casa, né, a Voz do Brasil, é um programa em que o trabalhador e a trabalhadora rural vive atentamente a Voz do Brasil. Eu penso que tanto os sindicatos, como a nossa Câmara Federal, como o governo brasileiro, podem ajudar na divulgação desta medida provisória, se Deus quiser, aprovada hoje. Além do mais, hoje o governo brasileiro tem diversos outros programas, como é o Território de Cidadania, em que muitas pessoas não têm nem o documento de identidade. Então, eu creio que o governo deverá ampliar e difundir esta medida provisória como apoio e reparação social a essas famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso país. Deputado, muitos parlamentares apontam a aposentadoria rural como uma das causas do chamado rombo da Previdência. Qual é o custo que essa medida provisória, ou simplesmente a aposentadoria rural que ela vai permitir, desses 4 milhões de trabalhadores, que custo que isso vai ter para os costos da Previdência? Veja bem, na minha opinião, combater a sonegação à Previdência deve ser um trabalho de todos nós, sociedade civil e o governo. Na medida em que nós combatemos a sonegação à Previdência, nós poderemos melhorar e ajudar cada vez mais aquelas famílias que sentem e precisam da Seguridade Social. Na minha opinião, não tenho os dados agora do montante, mas quando nós avaliamos a vida de 4 milhões de pessoas, isso significa que o impacto também na economia, a partir dessas aposentadorias, o trabalhador consome localmente. Um trabalhador rural não sai do seu país para consumir. Então isso gera desenvolvimento também. Na medida em que a Previdência dá esta cobertura, o governo brasileiro, naturalmente, o comerciante lá do pequeno município vai ganhar, porque também esse trabalhador, quando ele tem a sua aposentadoria, ele começa a consumir, ele começa a gerar também renda no seu próprio município. Deputado Eudes Xavier, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Muito obrigado. E amanhã, mais uma medida provisória passa a trancar a pauta do plenário. Ela abre crédito extraordinário para diversos órgãos do Poder Executivo no valor de R$1,250 bilhões. Além disso, mais 14 MPs já chegaram à Câmara para votação. A perspectiva é de intensos debates, pois a oposição já anunciou que vai obstruir os trabalhos até que haja uma definição para um novo processo de votação das MPs. O assunto é o objeto de uma proposta de emenda constitucional e que está sendo analisado por uma comissão especial. Fabrício, os partidos de oposição estão unidos, estão juntos nesta estratégia de usar a obstrução em plenário para conseguir uma redução na edição de medidas provisórias? Não exatamente, Cláudia. Democratas e PSDB estão unidos, sim, nessa iniciativa de obstrução. Já o PPS anunciou que vai analisar todas as medidas provisórias colocadas na pauta individualmente, vai rejeitar algumas, recusar outras, mas não vai entrar em obstrução. Isso é o que diz o líder do partido, o deputado Fernando Coruja, do PPS de Santa Catarina, que está aqui com a gente para falar sobre isso. Deputado, sem se aprovar as medidas provisórias que estão trancando a pauta, como é que se pode definir as novas regras de tramitação das medidas provisórias? Bom, boa tarde. Nós não vamos fazer obstrução sistemática, mas nós vamos discutir até a possibilidade de fazer obstrução. Porque é preciso ter uma negociação, é preciso ter uma saída. Você veja o que está acontecendo hoje. Nós temos uma medida provisória trancando a pauta, que essa medida provisória ela foi revogada pelo governo para aprovar a CPMF. Agora, a base do governo no Senado derruba aquela que revogou para que essa medida provisória não obstruísse a votação da TV pública. Então não é ninguém dizer que a prioridade é o trabalhador, não é o trabalhador. A prioridade era a CPMF